pH em cloreto de cálcio ele está alto, tá? Na análise ele estava como pH em água, mas aqui como eu trabalho pH em cloreto de cálcio, eu peguei a equivalência, né? Que é menos 0,6 pontos, que é mais ou menos a média que dá de diferença entre um e outro. Não se pode fazer isso, tá? O certo é você mandar para análise mesmo, para saber quanto que está pH em cloreto de cálcio. Mas aqui de forma didática eu fiz isso, tá? Então, o pH que tinha lá equivale a 5,5 de cloreto de cálcio. E é um pH alto, tá? Um pH alto. Então, essa área não tem problemas em relação à acidez. O fósforo também bastante alto, tá? Por ser uma área muito argilosa, a gente esperava aí, e é um fósforo em Melick, né? Então, se tivesse aí por volta dos, vamos colocar aqui, ó, quando a área é muito argilosa, acima de 12 já é considerado adequado em Melick. Acima de 12 já é considerado. Então, aqui está 40. Aí a gente tem algumas hipóteses. Ou foi uma superfosfatagem, por ser plantio direto, pode ser que esse fósforo está todo por cima, e aí quando você faz a amostragem, às vezes pega a linha de plantio, né, junto, pega grão do fertilizante, e às vezes acaba dando uma contaminada e tendo esse nível alto. É uma hipótese, certo? Ou foi realmente uma área super corrigida, ano após ano, até que chegou nesse nível aí de 40. Então, eu faria uma confirmação para saber se é isso mesmo, ou se vocês têm um histórico, né, e está acompanhando esse aumento, um ano deu 20, depois foi dando 22, 25, 30, até chegar a 40, se tem esse histórico é porque realmente foi sendo corrigido e tudo mais. Agora, se na safra passada deu 10 e nessa deu 40, é porque provavelmente pegou algum grão de fertilizante, alguma coisa que deu esse valor bastante alto, tá? Nesse caso, não precisa colocar fósforo, não precisa, isso é um tabu, né, que muitos produtores a gente tem que enfrentar, porque mesmo com altos níveis de fósforo, é difícil convencer, às vezes, o produtor rural que não precisa colocar fósforo quando ele está nesse nível super alto. Ele está jogando dinheiro fora, né? Ele está aumentando o custo de produção dele sem retorno, porque a gente sabe que a adubação ela não é uma linha exponencial, ou seja, quanto mais adubo você coloca, mais produtividade você tem. Não é assim que funciona. A gente sabe que existe uma curva de resposta para cada nutriente e cada fertilizante. Então pode ser que dentro dessa curva você já, pode ser não, nesse caso, se for verdade esse nível, já ultrapassou muito a curva de resposta da cultura. Então ela poderia responder com muito menos e você está realmente alocando recursos, né, investindo num nutriente que não precisa. Então está desperdiçando dinheiro. Poderia estar fazendo uma produção mais enxuta, com custo mais enxuto, investindo em outras coisas, otimizando, né, esse investimento do que jogar fósforo, tá? Não precisa ter medo, né? Recentemente eu terminei minha especialização e mesmo lá na especialização, alunos fazendo lá, perguntando para o professor, mas professor, eu posso confiar na análise de solo? Gente, pelo amor de Deus, a gente, numa altura dessa, não confiar em análise de solo, né? Depois de tanta pesquisa, depois de tanto, não é possível. Então não tem cabimento, não tem por que ter medo, tá? Claro, se você confirma o histórico, que nem eu falei anteriormente. Bom, o potássio tá alto, tá? Então 0,29 para esse nível de CTC e de argila, 0,29 é considerado alto. Então não vai precisar, e também para a região de Santa Catarina, tá? Então não vai precisar de correção de potássio, beleza? Depois a gente vai ver em relação ao CTC, porque pode ser que em relação ao CTC peça um pouquinho, aí a gente coloca um pouquinho para complementar, tá? Cálcio também está considerado adequado, 5,16, tá? Então é um número muito bom para cálcio. E magnésio 3,67, é um nível muito difícil de se encontrar magnésio no solo. E eu até conversei com o Alisson antes disso, né? E ele havia me informado
um problema nessa área que era deficiência, que eles estavam notando deficiência de magnésio na folha. E como isso não é comum, ele estava em dúvida. E aí eles têm análise de solo lá e viram que estava muito alto o magnésio, né? Ele perguntando se isso é possível e tudo mais. E aí eu perguntei como que tinha sido a aplicação de calcário deles, né? Se eles utilizavam muito calcário, dolomítico e tudo mais. E ele me falou que realmente nessa área, o cliente dele, né? Ele também presta consultoria, ano após ano utilizou calcário dolomítico sem fazer contas de necessidade. O que aconteceu? Aumentou muito o magnésio, para você ver que nem sempre o calcário dolomítico é a melhor opção. A maioria das vezes porque a gente precisa desse magnésio aí e não tem outras fontes para colocar tão disponíveis quanto o calcário dolomítico. Na maioria das vezes é a melhor opção. Mas tá vendo que numa área como essa você encontra a exceção. E é justamente o nosso trabalho, encontrar as exceções em todos os casos, né? Em todos os nutrientes. Nesse caso, então, aqui, ó, como ele utilizou ano após ano calcário dolomítico sem fazer conta do que realmente precisava, houve um acréscimo muito grande de magnésio e apareceu deficiência de cálcio. Desculpa, mais uma vez, acho que se não me engano eu falei deficiência de magnésio, né? Mas apareceu deficiência de cálcio, tá? De cálcio na folha. E aí ele estava desconfiado que era por conta desse nível alto de magnésio. Realmente, ele me mostrou a análise de solo, me contou isso da questão da aplicação do calcário dolomítico. Eu falei, realmente tudo indica que esse nível alto de magnésio está atrapalhando a absorção de cálcio, porque a gente sabe que existe um equilíbrio ideal entre eles e uma maior quantidade de um dos cátions vai atrapalhar na absorção do outro, né? Isso acontece. Então era o que provavelmente é isso que está acontecendo lá no milho, né? Tinha lá a deficiência do cálcio no milho e tudo mais. Ele mostrou a foto e realmente era bem característico. Bom, então a gente já sabe que nessa área a gente tem esse problema, né? A média de V%, 65 para milho está adequado. Milho como soja pode ficar aí próximo dos 60%, né, de V%. Sendo que milho pode até um pouquinho mais, 70, se for pensar em V%, né? Enxofre também está adequado, tá? E os micronutrientes, ó, boro está adequado, cobre está adequado, ferro está médio, que é difícil, normalmente os solos brasileiros são bem ricos em ferro, né? Nesse caso aqui está médio. Mas também, né, deve ser por conta dessa supercalagem, que o ferro, assim como o fósforo, ele se liga ali no cálcio do calcário, né, e fica indisponível. Então pode ser que, ó, essa supercalagem tenha causado esse problema aí também, tá, de diminuição do ferro. O manganês está baixo, o zinco está adequado, tá? E aí vamos ver os cátions na CTC. Zinco também pode ser prejudicado, né, pelo alto teor de fósforo, tá? Então nesse caso ainda está mantendo adequado, mas tem áreas que o fósforo impede tanto a fixação de enxofre, né? Ele compete ali pelos mesmos sítios do enxofre e do zinco no solo. Potássio na CTC, aí ó, tá vendo? Lá o número unitário estava alto, mas aqui na CTC tá um pouquinho baixo, tá? A gente sabe que é de 3 a 5 o ideal, então tá um pouquinho baixo. Cálcio na CTC também tá baixo, tá abaixo de 40, então você vê que realmente essa quantidade de magnésio interferiu, né? No balanço aí. 26%, sendo que o máximo é 20, tá? Então passou um pouco realmente na CTC. Com isso, a relação cálcio-magnésio ficou baixa, obviamente, né? É uma consequência. E a relação cálcio mais magnésio em relação ao potássio está alta, muito influenciada pela quantidade de magnésio também. Então você vê que, ó, a quantidade de magnésio, pela relação, a gente vê que ele interferiu tanto no cálcio quanto no potássio, tanto em um quanto em outro. E realmente é uma situação muito difícil de se ver, né? Mas acontece. Alumínio está zerado, né? Também com tudo isso de calcário não teria como ter alumínio mesmo, então tá tudo certo, né? Alumínio. E aí vamos ver lá então a recomendação. Bom, como como o pH tá bom, né? Tá alto, o pH tá alto, a V%
também já está alta, o cálcio, o magnésio também. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso? Como o problema é o cálcio, né, e o potássio, a gente não entraria com calcário e utilizaria o quê? O gesso como complemento desse cálcio. O gesso, ele vai ajudar na nutrição, na complementação de uma safra, porém, como ele tem aquela tendência de lixiviar, o ideal é ir acompanhando essa área, fazendo análise, né, até que esse magnésio diminua um pouco, tá? E você consiga entrar com calcário de novo, um calcário calcítico, para que ele permaneça aí na camada de 0 a 20, beleza? Mas, a princípio, recomendaria gesso para fazer esse equilíbrio aí de cálcio, tá? E depois ir acompanhando a área, beleza? A gente não tem análise de 20 a 40 para saber como é que tá, né? Então, o gesso seria nutricional mesmo. Então, deixa eu colocar aqui. Pela textura, seria 3.000 quilos de gesso, o que daria 1,3 centimol de cálcio, tá? Vamos ver como é que fica? Ó, se a gente somar o cálcio, que está 5,16 mais 1,3, daria 6,4, e dividido pela CTC, que é 14, aumentaria para 46 de cálcio. Então não precisa dessa quantidade de gesso não, é muita coisa realmente, então não precisa. Vamos ver 1 tonelada aqui, quanto é que fica. Eu tirei a fórmula ali só para ver, tá? 1 tonelada, 0,4 mais 5,16, 5,56 dividido pela CTC, que é 14, vai dar 0,40. Aí, ó, então pode aplicar de 1 tonelada a 1,5 tonelada de gesso, tá? Para fazer a complementação. Vou colocar aqui nenhum, só para não atrapalhar, tá? Mas a recomendação de gesso é entrar então com 1 tonelada, 1,5 tonelada, beleza? Faz esse complemento de cálcio. Enxofre só ajuda, né? Apesar dele estar adequado aqui, você já coloca um cheirinho a mais, não tem problema. Depois a tendência é ele ir pro perfil mesmo, né? Como é plantio direto, melhor ainda. Só tem que ver essa questão da compactação, se tá ou não compactado, né? Então, sem problema aplicar gesso. Não vai precisar nessa análise de correção de fósforo, então olha só. Nem correção e nem manutenção, né? Porque o tanto que ele tem ali já cobre tranquilamente a manutenção para essa expectativa de produtividade, que é 14,4. Então não precisa se preocupar com fósforo nessa safra, tá? Nitrogênio, a gente tem uma quantidade aí que depois a gente vai ver, né? E K2O, ó, para elevar 3% ali da CTC, ele pediu 209 quilos de K2O. Tá? Mais 135. É bom colocar essa correção, não só porque a participação dele tá baixa, né? Mas também para competir um pouco com esse magnésio aí. Então, correção de potássio, ok, deixa, né? Não vai ter fósforo, mas vai ter o potássio. Magnésio aqui também, ó, tá vendo? Menos 308 quilos por hectare, então tem esse saldo aí no solo, então não precisa se preocupar com magnésio. Já cálcio, ó, 459 quilos precisaria de cálcio, mais 39 da manutenção. Enxofre está adequado na correção, mas precisa desse cheirinho aqui, que daria 61 menos 11, 50 quilos por hectare de enxofre. Mas se você jogar essa recomendação de gesso aí, vai ser bom, porque já vai ter o enxofre que precisa. Boro e cobre não precisa, porque eles estão negativo aqui, tá? Eles estão negativo. O que vai precisar é o manganês, tá? Que a gente viu que estava no nível médio ali. Então, a manganês que vai precisar de uma correçãozinha. Depois a gente vai ver, né? Ali mais para baixo. Então, aqui, ó. Nitrogênio, para manutenção, para essa expectativa de produtividade, vai ser 267,9 de nitrogênio. Mais o fósforo, como ele está em nível muito alto no solo, não precisa, tá? Zerado. K2O vai precisar de 344,5 quilos por hectare de K2O, tá? Uma quantidade considerável aí, tá? Então, o cálcio também vai precisar aqui, né? Que a gente vai entrar com um gesso para suprir essa necessidade. Vamos ver quanto de gesso aqui, ó, 16%. Vamos ver pela quantidade de cálcio
se a gente chega nesse número aí de 1 tonelada também, ó. Tá precisando aqui de cálcio 400 e vamos arredondar para 500, né? 500 quilos de cálcio. E nesse exemplo do gesso aqui, eu coloquei como se ele tivesse um teor de 16%, que é mais ou menos a média que tem de cálcio em gesso, né? Cálcio puro, tá? Não é óxido de cálcio, que é a garantia do cálcio puro. Aí 500 dividido por 0,16 direto, né? A gente tem 3.125. Então você vê que voltou naquela quantidade da textura lá, tá? Eu tinha falado 1 tonelada, 1,5 toneladas, né? Para não ser muito gesso, porque tem gente que tem medo de aplicar e tudo mais. Mas pela quantidade que precisa de cálcio, vamos ver aqui a quantos por cento que eu coloquei para ele levar aqui. 45%. Então, ó, tô corrigindo aqui a minha recomendação, porque pela quantidade única de cálcio, que é 500 quilos, precisaria de um incremento aí de 3 toneladas de gesso, tá? Então, uma área muito argilosa, 65%. Não precisa ter medo de aplicar essa quantidade de 3 toneladas de gesso, tá? Pode aplicar sem problema nenhum, que ele vai se distribuir ao longo do perfil aí e vai equilibrar nutricionalmente, tá? Magnésio tá 0, enxofre 50, a quantidade que a gente colocaria de 3 toneladas vezes 13%, que é o que tem de enxofre no gesso, daria 390 quilos. Então, supre tranquilamente o enxofre, tá? Boro, cobre não precisa e precisaria de manganês 6 quilos, tá? Só 6 quilos aí, que pode ser no NPK micrado, né? Você pode colocar junto na adubação. Como não vai fósforo, vai ter que ver aí se existe algum outro fertilizante que tenha micro, né? Algum nitrogenado, ou no KCl, existe opção às vezes de um KCl micrado, algumas empresas têm fonte de potássio micrada, né? Então vai ser legal você dar uma pesquisada aí como incrementar esse manganês na adubação via solo, tá? Porque a correção dele tá pedindo aqui uma quantidade para micronutriente um pouquinho considerável. E é isso, dos micros é só mais o manganês, ó, que tá com problema. O resto não precisa complementar, tá? O resto tá dando zerado aqui. Então vamos escolher lá o que você vai utilizar. A gente vai pegar aqui um nitrogenado, você me deu a opção de ureia, né, como nitrogenado. Então tem lá, vamos colocar aqui, ureia. 100% da dose como ureia, porque a gente não vai entrar NPK nada, né? Ó, ele me passou as opções aqui, ó. Ureia, superfosfato triplo, cloreto de potássio. Esses NPKs aqui que a gente não vai utilizar porque eles têm dose alta de fósforo, né? Então não precisa. Então eu vou pegar aqui como se fosse ureia e o cloreto de potássio convencional mesmo. Eu marquei em amarelo aqui as opções que ele me passou, tá? Então vou pegar os produtos convencionais mesmo. Aí ureia, tomar aqueles cuidados, né? Na aplicação de ureia, se possível fazer ureia enterrada, não aplicar com orvalho, essas coisas assim, né? Com a folha, com molhamento na folha. Então, tomar os cuidados da aplicação de ureia aí. Vai precisar, então, de 608 quilos por hectare, tá? Lembrando que essa expectativa de produtividade de milho para silagem é uma expectativa alta, por isso que também está pedindo esse tanto de fertilizante, que aí você pode arredondar ou para 600, tá? Ou 610 aí de ureia. Seria legal parcelar essa quantidade, que é uma quantidade muito grande para você entrar de uma vez. Então dá uma parcelada pelo menos em 2 vezes essa ureia. E o cloreto de potássio tá dando 574. Então uma quantidade considerável também que é bom ser parcelado, né? Como é um solo bastante argiloso, você pode fazer metade disso antes do plantio tranquilamente, que ele não vai lixiviar, tá? Então, para dar uma folga aí no seu operacional, né, para não ficar tudo como adubação de cobertura, você pode utilizar essa opção de aplicar antes do plantio, né, por cima. Como é plantio direto, não vai revolver o solo, né? A gente vai esperar que esse potássio ele infiltre no perfil por ele mesmo, tá? Manganês. Vamos colocar esse quelato de manganês aqui.
para ver quanto que precisa. Quelato de manganês ficaria uma dose bem alta se fosse aplicar separado do fertilizante de cobertura, né? Então seria 122 quilos de quelato, então fica realmente uma dose muito alta. Vamos ver uma outra opção aqui. Silicato de manganês. Nossa senhora, muita coisa. E aí, resumindo então, nessa planilha tem a tabela de custos, né? Então tá vendo aqui, ó, a gente tem uma estimativa, eu já tinha colocado o preço por sacos de 50 quilos, que é o que ele tem lá na região dele. E aqui na planilha já sai quantas unidades, quantos sacos vai precisar e qual que é o custo total baseado na quantidade que você precisa para aquela área, tá? Então, é uma área de 10 hectares, ele também já leva em consideração aqui quanto que precisa para esses 10 hectares, por isso que tem que estar preenchido aqui, ó, na soma diária tem que estar 10, tá? Para a planilha poder calcular. Aqui, ó, em área também tem que estar 10, tá? Aqui na recomendação de manutenção. E ele vai calcular então para esses 10 hectares. Eu vou tirar esse silicato de manganês e de molibdênio aqui para não interferir na conta, tá? Vou deixar aqui porcentagem da dose zerado, tá? Que aí ele não faz a conta lá para mim, nem o manganês. E vou colocar o gesso aqui, considerar essa quantidade pela textura, tá? 3.250. E por fim é o que precisa para cálcio, né? Para suprir o cálcio. Então vou colocar aqui gessagem pela textura. Então, ó, no final a gente tem para 10 hectares uma recomendação aí de R$24.000 que sairia, né? Investimento aí em ureia e cloreto de potássio basicamente, tá? Depois eu te mando esse relatório, tá, Alisson? Que é dose de 600 de ureia arredondando, né? E 570 arredondando para baixo de cloreto de potássio, os dois parcelados. A ureia não pode ser, né? A gente não coloca antes do plantio, mas o cloreto de potássio sim, pode colocar antes do plantio.